Olá, amados. Bem-vindos ao nosso programa Hora Pôr do Sol. A leitura de hoje é no livro de Mateus, capítulo 15, verso 26 e 27. Entre aspas. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorros. Verso 27. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Palavra do Senhor. Esse versículo narra a conversa que Jesus teve com uma mulher que foi suplicar milagre, que foi suplicar cura, mas essa mulher era estrangeira. Ela vinha de outro país, ela não era israelita, mas ela ouviu falar da fama de Jesus e foi à busca do milagre, viajou até lá e se encontrou com Jesus e suplicou Jesus que a minha filha está doente, cura ela. Infelizmente para ela, que viajou quilômetros em busca de um milagre e encontrou a pessoa falada, foi surpreendida com uma resposta jamais imaginada para uma pessoa que é realmente religiosa, cristã ou santa. Mas na vida tem sempre um porquê. A vida de Jesus foi uma lição. As palavras dele teve sempre um porquê. E tudo que ele fez tem um porquê. E vamos tentar explicar um pouco o porquê Jesus teve que responder daquele jeito. Quando Jesus respondeu para a mulher que o pão dos filhos não devemos jogar para os cachorros, Jesus estava se referindo que o evangelho que estava sendo pregado naquele momento e os milagres que estavam sendo feitos naquele momento e os cuidados que eram precisos ser feitos naquele momento era somente para o povo de Israel naquele momento. Porque o plano da salvação era que Jesus nascesse em Israel, pregasse em Israel e ele limitasse somente em fazer o trabalho em Israel. Porém, os seus descendentes, os seus acompanhantes, são esses que tinham o plano de levar para as nações fora o plano da salvação, o evangelho da Boa Nova. Mas quanto a Jesus, a missão dele era somente terminar em Israel naquele momento e não ir além nem salvar estrangeiros enquanto estava no plano material. Porque ele nasceu como judeu e tinha que fazer as coisas para os judeus e não pelas nações. Já no plano espiritual, ele é Deus para com todas as nações. Essa é a diferença. Então, na forma humana, Jesus deu uma resposta também humana, dizendo que não é justo que os pais das crianças damos os cachorros. Por que ele comparou a mulher estrangeira como cachorra e os filhos, os israelitas como os filhos? Por quê? Porque
Israel tem a promessa de Deus através de Abraão. Israel foi escolhido como uma nação à parte no meio de todas as nações da terra. Israel é o plano, é a menina dos olhos de Jeová. Israel foi escolhido à parte como um plano de Jesus, de Deus nessa terra. E foi isso que Jesus estava fazendo. Mas não significa que o evangelho era somente e que tinha que terminar somente para os israelitas. Mas no plano físico, ele estava mostrando que ele é apenas israelitas naquela hora. E ele disse que não é justo que a palavra dos filhos de Israel, os milagres dos filhos de Israel, que os outros estrangeiros recebessem. Por que ele chamou de cachorro? Porque as outras nações ainda não tinham recebido Jesus Cristo. E aos olhos de Deus, no plano de Deus, todas aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus são considerados como animais, como qualquer outro animal. Apenas existe a diferença dos animais racionais e irracionais. Mas todos aqueles que não ainda aceitaram Jesus ou não são compromissados com Deus, Deus os vê como criaturas apenas, como qualquer um animal, como qualquer uma árvore. Porém, tem um processo para se tornar filho. E para se tornar filho, é aquilo que está escrito no livro de João, capítulo 1. E ali explica como é que é tornar-se filho. Para tornar-se filho, se você ler no João, capítulo 1, do versículo 9 para cima, lá verás a explicação exata de que é preciso aqueles que receberam ele nesta terra, Deus deu a condição de se tornarem filhos. Ou seja, todos aqueles que abraçaram Jesus nessa terra receberam o direito de serem chamados filhos, de se tornarem filhos. Quer dizer, se você não aceitou Jesus, você não é filho de Jesus, você não é filho de Deus, você é apenas uma criatura. Assim como um cachorro é, assim como o leão é, assim como a árvore é, assim como a flor é, assim como qualquer animal é, você também é uma criatura. E é isso, apenas Jesus usou a expressão de cachorro, mas simbolizando todos os animais ou todas as outras criaturas. É isso que nós precisamos entender. Mas o que está em conta aqui é que Jesus mostrou que ele não é injusto para todo aquele que tem fé. Porque a mulher, mesmo ouvindo aquela palavra humilhante de que ela era uma cachorra, a mulher não usou o orgulho. A mulher não foi orgulhosa. Eu acredito hoje, se um pastor falar coisa do tipo para um cristão ou uma crente, ou alguém que vem a busca de oração e receber uma resposta desse, com certeza essa pessoa nunca mais irá ir na igreja. É possível processar o pastor, é possível arranjar problema, brigar e ir no Facebook, no YouTube, fazer vídeos e falar merdas e coisas semelhantes para destruir a reputação do pastor. Mas essa mulher me surpreendeu. Fez o contrário. Ela não usou orgulho. Ela controlou as suas emoções. Ela humilhou-se porque ela estava em busca de uma coisa. Então, quando nós estamos à busca de algo, o nosso orgulho deve ser posto de lado.
Porque muitas vezes a gente falha na missão, a gente às vezes não consegue obter, porque antes de nós obter o que nós queremos, no meio da caminhada, há obstáculos, há humilhações, há coisas que nos fazem desistir. Mas esta mulher não desistiu. A humilhação não o fez desistir. As palavras negativas, as ofensas não lhe fez desistir. Mas ela só queria atingir a sua meta, o seu objetivo, que era de ver a sua filha curada. E ela sabia que debaixo do sol, ela já tinha andado em todos os hospitais e não havia solução. E ela sabia que aqueles milagres que estavam a ser feitos era somente alguém que realmente veio de Deus. E por mais que ele me humilhe, eu não desistirei. Eu vou à busca do meu milagre. Foi isso que a mulher fez. A mulher insistiu. A mulher humildemente. Podemos imaginar o tom suave daquela mulher dizendo: eu sei, meu mestre, eu sei, Senhor, que nós somos cachorros, que nós não valemos nada, que nós não temos compromisso com Deus que fez a terra, o céu e a terra, que o nosso avô não era o Abraão, o nosso avô foi um feiticeiro, um quimbandeiro, um macumbeiro, que não tinha compromisso com Deus. Eu sei. Porém, os cachorros também, às vezes têm graça, mesmo não receber alimento na mesa, mas eles ficam atentos a esperar aquelas migalhas que caem na mesa, aqueles pinhos que caem na mesa dos donos, e eles comem. E os donos não têm para que bater o cachorro, porque ele comeu migalha. Então, se eu não posso receber o muito que você trouxe para o povo de Israel, pelo menos me dá apenas o que resta. E essas palavras persuasivas foi suficiente para quebrar o paradigma, para quebrar Jesus. Foi suficiente para mudar o plano, porque o plano era que o milagre, o evangelho de Jesus somente tomasse promoção fora de Israel após a morte dele. Mas naquele dia, o plano foi invertido por causa da fé de uma mulher. E se você olhar nas Escrituras Sagradas, todo momento que Jesus teve que admirar alguma coisa, parar para admirar, era somente quando ele olhava ato de fé. Por isso, a palavra fé é tão curta, mas ele envolve toda a nossa vida. Hoje, se nós observarmos o cenário mundial, na ciência, nos cientistas, veremos que tudo envolve a palavra fé. Toda a conquista que o ser humano pode fazer debaixo desse sol envolve a palavra fé. Apenas existe diferença de se pronunciar. Alguns falam crer, alguns falam crença, alguns falam fé, mas a coisa é só única e exclusiva, fé que todo mundo pratica. E todas as religiões pregam o mesmo. Os coaches, os neurocientistas, a PNL e todas as ciências desse mundo que acreditam, que ensinam as leis do universo, eles todos estão baseados na palavra fé. O que diferencia é apenas as expressões. Alguns dizem acreditar, mas a Bíblia, Jesus usa a expressão fé, apenas isso. Mas tudo engloba a palavra fé. E Jesus foi bem claro em dizer: se nós tivermos fé, diremos a esse monte, sai daqui, se planta no mar, e ele nos obedecerá. Isso significa que Jesus estava a nos mostrar o quanto a gente é poderoso
o quanto a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, de podermos criar as coisas se a gente usar a fé. Jesus estava mostrando, e essa mulher provou, mesmo que ele não estava no plano da cura naquele momento, mas a fé dela quebrou os princípios, quebrou o programa de Jesus. Não esperou com que ele morresse e fosse para que os discípulos levassem a mensagem, o evangelho, o milagre nas nações. Mas o milagre começou ali naquela senhora. Ela quebrou os paradigmas, quebrou os princípios, quebrou as leis da física, quebrou a medicina, quebrou tudo naquele momento por causa da palavra fé. A fé daquela mulher, a humildade criou a fé dela. Por isso, amado, você que me escuta através desse áudio, siga o exemplo desta mulher. Vê o quanto ela foi humilhada e como ela foi humilde e alcançou o seu objetivo por causa da simples atitude de humildade e a simples insistência do ato fé. A fé que todo mundo pronuncia, mas poucos fazem. Que todo mundo acredita, mas poucos esperam. Que todo mundo sabe, mas ninguém quer fazer. A palavra fé, amado, essa palavra é curta, é objetiva, mas ela é poderosa. Para concluir, Jesus não falou aquilo apenas para humilhar a mulher, mas Jesus, as palavras dele é uma lição para a vida. Tudo que ele fez foi pensado e planejado. Ela fez com que o povo de Israel olhasse e entendesse, e naquele momento fosse criada uma lição de humildade. Ele sabia que neste mundo haveriam pessoas que seriam humilhados, mas que não desistissem na humilhação por uma simples palavra de um pastor, de um pregador, de um irmão da igreja, de alguém que supostamente talvez usa uma expressão e você logo desiste, abandona tudo sem querer analisar o que você está a perder quando você se desliga daquela pessoa. Precisamos imitar esta mulher. Jesus criou aquele clima, criou aquela circunstância, era só para nós hoje termos esse legado dessa mulher. A humildade e a humilhação cria milagres. Ou seja, mesmo a humilhação vindo primeiro, mas se a gente somarmos com a humildade, o resultado final é o milagre. Entenda mais uma vez. Humilhação, mas humildade igual a milagre. Palavra do Senhor. Espero que aonde estejas, amado, amada, escute esse áudio, reflita e tira as lições e conclusões daquilo que é o legado que esse versículo nos transmite, e o legado que esta mulher nos deixou, que é a fé, mesmo na humilhação, para obtermos o milagre. Deus abençoa você. Deus abençoa a sua família. Deus abençoa tudo que estás fazendo neste momento. Partilha esse áudio para que ele possa alcançar mais almas e que todos nós possamos beneficiar-se
desse grande legado que Jesus nos deixou. Maranata, Maranata, Maranata.